Como despertar o seu poder. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Rose. E assim, gente, eu tava ali pensando, né? Todas as manhãs eu costumo sempre assistir um vídeo que me motive, que aumente a minha vibração, aumente as minhas energias. E aí, o melhor disso, né, é que eu acabo me inspirando também para poder gravar para vocês. E aí, gente, eu estava analisando sobre esse detalhe, né? Que tem muita gente que tem um imenso poder, mas não sabe, ou não usa, ou não entende. Porque o que acontece, gente? Todos nós nascemos com poder ilimitado. Só que ao longo da vida, né, as pessoas vão limitando esse poder. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas, ao decorrer da vida, elas vão etiquetando, né, as pessoas. As pessoas que têm muito dinheiro são as pessoas que podem tudo. As pessoas que têm pouco dinheiro é as pessoas que podem algumas coisas, ou praticamente não podem nada. Então, gente, o que acontece? A gente vai acabando ficando dentro de uma caixinha, a qual a gente é limitado àquilo que as pessoas nos propõem. Só o que acontece? Desde pequena, gente, eu sempre fui uma pessoa muito de fé, né? Eu sempre usei a minha fé para tudo, porque assim, como as minhas condições não eram melhores, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre acreditei que eu não estava sozinha, né? Eu sempre acreditei que tinha alguém cuidando de mim. E aí, gente, eu lembro que tudo que eu queria, eu antes de dormir, eu sempre orava e pedia, e é assim, gente, eu sempre recebi aquilo que eu pedia. Então, eu sempre acreditei que o possível eu fazia e o impossível Deus ia fazer por mim. Mas o que acontece, gente? Ao longo dos anos, quando você sai da sua infância para a fase adulta, há um grande processo, há um grande período. E nesse período, muitas vezes a gente deixa que as pessoas nos moldem de acordo com de acordo com a vida que ela levou. Ou seja, se a pessoa, um exemplo da minha mãe, ela teve uma vida muito dura. Então, ela, por medo que eu sofresse, ela queria que eu colocasse meus pés no chão e aceitasse simplesmente a realidade que ela vivia e que não era para mim fazer expectativa além daquela vida que ela viveu. Era para mim simplesmente aceitar aquela vida que ela viveu e colocar, como é que fala? E passar esse ensinamento adiante. Só que, gente, desde pequena, uma coisa que eu nunca fiz foi me conformar. Nunca me conformei, gente, com nada. Tipo assim, tudo que fosse ruim na minha vida, eu não me conformava de maneira nenhuma. E aí, um dia, gente, eu vi uma frase na Bíblia que fala bem assim: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam desfrutar de tão perfeita, boa e agradável é a vontade de Deus. Gente, depois que eu vi essa frase, eu já não me conformava. Depois que eu vi essa frase aí que eu não quis me conformar mesmo. Porque o que acontece? Eu percebi que a mudança da minha vida só dependia da mudança da minha mente. Então, quando eu comecei a trabalhar na mudança da minha mente, eu entendi, gente, o quão poderoso a gente é. Só que o que acontece? Tem muita gente que tem medo desse poder. Porque, assim, gente, tudo que você usa para o bem é maravilhoso. E esse conhecimento também, se for usado por mal, é uma tragédia, não é? Então, o que acontece? As pessoas têm medo, né, de usar esse conhecimento, esse poder, e ir para o lado errado. Só que é uma coisa que eu aprendi. Se você é bom, você vai ficar melhor ainda. Mas se for ruim, a gente já sabe o resultado, né? Então, gente, o que acontece? Quando eu aprendi a usar esse poder a meu favor, tudo na minha vida mudou. Quando eu entendi que as minhas palavras tinham um poder enorme, gente, é incrível. As minhas amizades mudaram, porque eu lembro que eu vivia reclamando de falsidade, eu vivia reclamando de relacionamentos tóxicos, eu vivia reclamando disso, só que eu vivia à mercê disso e eu não sabia como mudar. E eu entendi, gente, que eu só tinha que mudar meus pensamentos, minhas atitudes, que tudo isso ia mudar. Em vez de eu ficar reclamando daquelas relacionamentos que não me fazia bem, eu comecei a pensar o seguinte, eu falei assim, eu atraio para minha vida as pessoas que se parecem comigo, pessoas que são leais, pessoas que são generosas, pessoas que são amigas, entendeu? Pessoas amorosas, porque assim, gente, eu sou muito amorosa mesmo. Só pra vocês terem ideia, eu chamo minhas amigas de nega, de amor, de fia, é assim que eu chamo minhas amigas, entende? Então, eu fui uma pessoa muito carinhosa. E, incrivelmente, gente, eu passei a atrair pra minha vida essas pessoas. Em questão de relacionamento, eu vivia reclamando
das coisas que não estavam dando certo na minha vida, mas eu só ficava nesse tape, só reclamando, só reclamando. Até que eu entendi que enquanto eu não mudasse as minhas atitudes, não ia adiantar eu estar reclamando, que ia ficar pior ainda. Então passei a colocar na minha mente, eu tenho relacionamento saudável, eu sou muito feliz, eu sou muito amada. Entende, gente? Todas as vezes que eu me sentia diferente disso, eu continuava acrescentando. Todas as vezes eu acrescentava as mesmas palavras e isso foi mudando na minha vida, porque a gente atrai aquilo que a gente fala com certeza, aquilo que a gente fala repetidamente, isso acaba a gente atraindo isso para nossa vida. E outra coisa também, gente, que eu quero falar para vocês que mudou na minha vida, né? Nessa questão do poder, de eu entender o meu poder, foi o quê? Muitas coisas, gente, acontecem na nossa vida e a gente aceita aquilo ali como nosso. Exemplo, pessoas recebem um diagnóstico de uma doença e simplesmente se entrega e fala, agora é o meu fim, eu já não tenho mais saída. E aí cai na depressão, e aí desiste antes mesmo de tudo acontecer. E aí, gente, o que, que eu aprendi? Que eu tenho um poder de receber e de não aceitar. Eu tenho um poder de aceitar ou de não aceitar. Aí tem muita gente que fala assim, como assim? Gente, eu tenho experiência com isso. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro que na minha adolescência eu sentia uma cólica tão grande, que eu faltava desmaiar quando eu sentia essa cólica. E assim, tinha vezes que eu deixava de ir para a escola porque eu não aguentava. E essa cólica só passava quando eu tomava medicamento na veia. E aí, enquanto eu não entendia, não sabia do meu poder, eu simplesmente aceitava, né? Nunca me conformei, mas eu aceitava. E aí eu lembro que teve um dia que eu determinei, eu falei, eu não sinto mais isso. Eu não sinto mais isso. E aí foi diminuindo. Às vezes ainda vinha, né, aquela dor e eu falava, eu não aceito na minha vida. Eu sou totalmente saudável, eu sou totalmente saudável. E aí, gente, o resultado disso, eu nunca mais senti essa cólica. Sem usar medicamento, sem fazer tratamento, sem nada. Por quê? Porque eu descobri o meu poder. E assim, gente, quando você começa a falar que você não sente, que você não tem aquilo ali, vai surgir situações para confirmar que você tem. Um exemplo, eu lembro que quando eu comecei a sentir essas cólicas, as pessoas falavam que podia ser uma série de doenças. E eu poderia simplesmente dizer amém para aquelas doenças que as pessoas estavam falando e tomar aquilo ali como minha e até ficar com aquilo ali. Porque tudo aquilo que você põe, sua fé, sua energia, aquilo ali acontece. É como se sua fé, sua energia fosse o pozinho mágico que faz aquilo ali se transformar. Então, gente, eu não aceitava de maneira nenhuma e eu não aceitei, não aceitei, não aceitei. E aí eu vi, gente, que o poder estava em mim e só bastava eu saber como usar. E aí o que que acontece? Também teve um outro episódio que o meu bebê, quando ele nasceu, a gente foi fazer o teste da orelhinha e deu uma alteração. E aí eu fui no hospital, né? Fiz todo o procedimento. E aí uma das médicas falou bem assim, mãezinha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que ele escuta de um ouvido. E a ruim é que ele pode ser surdo do outro. E eu falei, meu filho, ele é perfeito, ele escuta das duas orelhinhas. E eu ficava tão tranquila, gente, tão convicta, tão confiante, porque eu sabia que meu filho era perfeito. Eu não tinha dúvida nenhuma, porque eu sabia. Eu sei do meu poder. E eu falei, ele é perfeito, ele é perfeito. Uma coisa que eu fiz, gente, eu não contei pra ninguém, eu só contei pro meu esposo, mas já falando que não era nada, entendeu? E não contei pra mais ninguém, porque o que acontece? As pessoas, quando você conta um caso que não é muito bom, ela vai te chamar de quê? De coitadinha. Oh, coitadinha, ai, coitado. E aquelas palavras vão criar um sentimento ruim em você. E aí vai disputar com aquele teu sentimento. E aí vai ser mais complicado você lidar com isso. Então evite falar com as pessoas, porque elas, querendo ou não, elas vão acabar falando algumas palavras que vai criar aquele sentimento ruim em você. Então evite. Fique com a sua confiança, entendeu? Divida isso com uma pessoa próxima, assim, tipo, eu dividi com meu marido, mas já falando pra ele que não ia ser nada, que não era nada, entende? Pra ele não se preocupar. E sempre falando com Deus. Já deu tudo certo, né? Meu filho, ele escuta perfeitamente. E pronto, gente, descansei. E aí, depois de uma série de exames que eles fizeram, e aí constatou aquilo que eu já tinha certeza. Ele não tem nada. Entende? Só pra vocês verem. No nascimento dele, quando eu quis, né, engravidar, eu já tinha determinado tudo. Que ia ser o menino,
né? Que já determinei nome. Gente, eu sabia tudo o que eu queria. E aí eu usei o meu poder, né? O meu poder co-criador para que aquilo tudo que eu estava desejando se manifestasse. Então eu falei assim, gente, se eu tive o poder, né, junto com Deus, de co-criar o meu filho, eu tenho certeza que essa alteração que está dando no ouvidinho dele não é nada, entende? Então, gente, a gente tem que ter, né, a convicção, a gente tem que ter a certeza do nosso poder e usar ele ao nosso favor. Muitas vezes, gente, as pessoas não usam porque não sabem ou senão, quando sabe, tem poder tem medo de usar esse poder. Então, gente, eu falo com toda certeza, o conhecimento está aí para todos. Só depende de nós pegar esse poder e usar ao nosso favor. Só para vocês terem uma ideia, eu estava esses dias analisando. A Bíblia, ela mostra a história de Jesus. Todo mundo sabe que ele era o Filho de Deus, mas ele veio aqui e se fez homem. Gente, não foi por acaso. Ele se fez homem, sabe por quê? Porque ele queria nos ensinar, né? Nos ensinar, nos ensinar a ser como ele. Só para vocês verem, antes dele vir, você via ele, era muito difícil, era muito complicado, ninguém conseguia. E quando ele veio aqui, ele nos ensinou passo a passo, ele nos ensinou desde pequeno como servir a ele, gente, é sobrenatural o que Jesus fez aqui nessa terra. Ou seja, ele quis nos ensinar como ser igual a ele. E aí eu te pergunto, gente, vocês pesquisam um pouquinho sobre a história de Jesus, tanto de coisa que ele fez. Ele abriu o mar, ele curou doentes, né? Ele libertou pessoas da depressão, da escravidão da mente. Porque assim, quando você não sabe lidar com a mente, você se torna escravo dela. Então ele ensinou tanta coisa e ele não só nos ensinou, né? Como ele também quer nos ensinar a ser como ele. Então só depende de nós, gente. Só depende de nós pegar esse poder e colocar para fora e aprender mais e mais sobre ele e mudar toda a nossa vida, mudar toda a nossa história. E só depende de cada um de nós. O conhecimento está aí, como eu sempre vou falar para vocês, o conhecimento está aí disponível a todos. Só depende de nós pegar, conhecer e botar em prática. E esse, pessoal, era o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, né? E comente, gente, que eu amo ler o comentário de vocês. É assim,